Voltar para o Cruzeiro, do futebol brasileiro, mais para o Cruzeiro. Já esses dois assuntos, mas antes, o Flamengo reforçando aí a insistência em trazer o Caio Jorge, mas o Cruzeiro quer mais dinheiro, olha só. – 2026 está em suas primeiras horas e os bastidores do futebol brasileiro já começaram a trabalhar. Ainda mais do Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores na última temporada e que quer mais. Se for preciso, investimento é o que não vai faltar. Se eu tiver que gastar R$1 bilhão para continuar ganhando a porra toda, eu posso gastar. Devo. Posso. Aí entra a avaliação. Aí entra a avaliação. Nós vamos caminhar, como eu te disse, um dia de cada vez. Nós temos condições de gastar aquilo que a gente precisar para ter um ano de 26 melhor do que a gente teve em 25. É nisso que a gente está mirando. Com os cofres Já pensou, nação? Que maravilha, né? cheios, o clube começa a planejar 2026. Segundo a apuração do site da ESPN, o rubro-negro vai tentar novamente a contratação do atacante Caio Jorge, que deve oferecer 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais pelo jogador, além de incluir os direitos econômicos de Everton Cebolinha, um desejo do técnico Tite, avaliado em 8 milhões de euros. Milhões de reais. E tem mais. A proposta feita ao Cruzeiro soma ainda 10% do valor de uma futura venda do KJ, totalizando uma oferta de 32 milhões de euros, 207 milhões de reais. Apesar da oferta ter aumentado, a Raposa deve fazer jogo duro de novo. Lembrando que o Clube Mineiro já havia recusado 30 milhões de euros do próprio Flamengo pelo artilheiro do último Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em entrevista à Rádio Itatiaia na última semana, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já tinha revelado que só venderia Caio Jorge por 50 milhões de euros, cerca de 325 milhões de reais. É o Flamengo virando o ano com o planejamento a 1000, para tentar qualificar ainda mais um elenco vencedor, que fez bonito em 2025 e quer mais em 2026. Mas para isso, vai ter que abrir os cofres. Calçade, vamos falar muito sobre esse 1 bilhão. Que impacto pode ter essa possibilidade de o Flamengo gastar 1 bilhão para reforços na temporada e como o mercado vê isso, né? Mas antes, vamos acionar o nosso colega Bruno Andrade. Essa época do ano, companheiros, os clubes se movimentando, pensando em quem contratar, mas os apuradores também, né, Bruno? Tudo bem, amigo? Boa noite, prazer tê-lo aqui no Sport Center. Eu queria saber de você como que o Cruzeiro está recebendo esse assédio do Flamengo. Desejando um bom ano para você também, Bruno. Abraço. Boa noite Edu, boa noite Calçade, boa noite a todos. Bom, claro, acima de tudo, feliz ano novo pra gente, muita saúde, muito sucesso, muito companheirismo ao longo de uma data, enfim, uma temporada repleta de muito futebol e de muitas notícias, sobretudo agora com a abertura oficial do mercado de transferências. O Cruzeiro encara de duas formas tamanho insistência do Flamengo no... Peraí, galera. Caio Jorge. Primeiro, acredita sim que o interesse é real, não à toa o Flamengo já fez 3 ofertas e as 3 foram recusadas. Aliás, essa última agora de 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, mais 10% de uma futura venda do Caio Jorge, já foi recusada, ou seja, nos últimos dias são 3 ofertas. Caraca, velho, eles estão achando que o Caio Jorge é o quê? Olha a proposta que eles recusaram agora. Você tá doido, velho? Tá doido? Recusadas pelo Cruzeiro em relação ao Flamengo. Então parte disso o Cruzeiro entende, reconhece que de fato existe um interesse forte do Flamengo, também sabe perfeitamente que é uma mensagem forte do Flamengo no mercado de transferências, não só no Brasil, mas também no mundo, mostrar que o Flamengo hoje é o mais poderoso, que tem à disposição 40, 50 milhões de euros para gastar num único jogador, mas conversando mais cedo com pessoas do Cruzeiro e pessoas envolvidas nessa negociação, uma apuração minha, do Felipe Silva e também do André Hernan, o Pedrinho, enfim, a estrutura do Cruzeiro também sente cada vez mais, ok, o interesse existe, mas acreditam que é uma forma estratégica
de o Flamengo olhar para o Caio Jorge, insistir no Caio Jorge, mas trabalhar em silêncio por outro alvo no mercado. Enquanto os jornalistas, os comentaristas ficam muito em cima do Caio Jorge, o Cruzeiro acredita que o Flamengo trabalha uma segunda via. Pode ser, galera. É uma estratégia também. Pode acontecer isso aí. Em simultâneo, por outro nome forte do mercado, mas respondendo diretamente a sua pergunta, 3 propostas recusadas e o Cruzeiro definiu. Por menos de 50 milhões de euros não vende, pelo menos no valor global. E eu explico muito rapidamente aqui e passo logo a bola para vocês. Por exemplo, o Cruzeiro não tem interesse no Cebolinha na troca. Fosse uma negociação separada só do Cebolinha, o Tite aprova, mas nunca por 8 milhões de euros. O Cebolinha está no último ano de contrato, falta pouco para muito em breve poder assinar pré-contrato com qualquer clube. Então o Cruzeiro, apesar de gostar do Cebolinha, não vê uma negociação vantajosa. Já se acontecer com o Luiz Araújo é outra história. Então, no pacote geral, ou o Flamengo coloca 50 milhões de euros em cima da mesa e leva o Caio Jorge, ou o Cruzeiro espera algo em torno de 30, 35 milhões de euros, mais o Luiz Araújo. Aí sim o Pedrinho... Esquece. Quer saber, cara? O Cruzeiro vai te catar. Cara, que ridículo isso, cara. Que é 50 milhões mesmo. Sai fora. Talvez sente para conversar e dar mais abertura para essa negociação. E aí a gente tem que lembrar que o Gabigol pode sair do Cruzeiro. Aliás, vou pedir pro Bruno esperar, porque a gente tem muita ainda negociação para conversar. Então a gente já volta com o Bruno, mas queria ouvir de você, Calçade, essa questão. Claro, faz parte do jogo, oferece daqui, aceita dali, faz jogo duro, não aceita, pá. A negociação anda assim, costuma acontecer. Mas, nesse caso, quando o Flamengo fala que vai gastar 1 bilhão, já não muda um pouco? Fala, já que é assim... Eu vou querer mais. São 2 extremos, tá? Você tem um extremo de um clube que diz eu tenho dinheiro, tenho 1 bilhão, quero o seu jogador. Logo, o preço é o preço fechado. Não estou precisando vender. O Cruzeiro precisa vender. O Cruzeiro hoje está precisando de dinheiro para pagar a conta que vai vencer agora segunda-feira. Não. A situação do Cruzeiro é diferente. Hoje você tem o Flamengo, tem o Palmeiras e o Cruzeiro. Os outros 17 do futebol brasileiro têm uma situação diferente deles. Na outra ponta está aquele clube que o mundo sabe que não tem um tostão no caixa. Eu quero o jogador daquele clube. Logo, eu começo oferecendo muito pouco e aquele clube vai vender porque ele está sufocado. Então, são 2 extremos. No caso do Cruzeiro, por que o Cruzeiro vai vender? Eu acho essa história estranhíssima. Por quê? O Cruzeiro é um adversário do Flamengo, direto. O Cruzeiro vai competir, está competindo e quer avançar sobre torneios, campeonatos que são disputados e vencidos por Palmeiras e Flamengo. É isso. Por isso contratou o Tite e está no mercado com a voracidade que tem a partir da compra, pelo Pedrinho, que é um homem que tem muito dinheiro e ele não precisa ganhar dinheiro com o Cruzeiro. Se ele empatar, para ele como torcedor cruzeirense, tá lindo. É diferente de outras SAFs que precisa do lucro para distribuir depois. No caso dele, se empatar, eu tenho certeza, ele vai ficar felizão. Então é diferente negociar com o Pedrinho e outra SAF. Agora, por que o Pedrinho, se quer disputar os mesmos títulos que o Flamengo e o Palmeiras disputam, por que ele venderia um jogador dele, que é o principal jogador do time, para o seu rival direto? E ainda vai encontrar reposição. Exato. 30 milhões de euros. Tá bom, cara. Sai no mercado e fala assim, eu quero um jogador que se adapte à equipe exatamente como o Caio Jorge. Falei, mas você já tinha o Caio Jorge. Você tem alguém assim por 10 milhões de euros? Não tem. Então, para que vender? Eu não vejo motivo. O que tem o Cruzeiro tem uma joia de 24 anos que o mercado internacional observa e que talvez a janela até de junho, julho, agosto, leve embora. Mas pelo valor que o Cruzeiro deseja. Olha, esse cara para mim é no mínimo 40 milhões de euros na mão, ou 50, como diz o Cruzeiro. Então, fazer negócio com o Flamengo, reforçar um rival, ficar com um vazio e ter que sair ao mercado, onde é que está a lógica disso? Sendo que o Cruzeiro não está morto de fome. O Cruzeiro não tem essa necessidade das outras equipes brasileiras. Então isso eu acho muito estranho. É muito estranho mesmo. Agora, chegar com o dinheiro que o Cruzeiro deseja,
aí é outra conversa. O Cruzeiro vai analisar no mercado o que ele pode fazer com 40 ou 50 milhões de euros, se é uma vantagem ou não. Agora, ele tem a joia, não vejo necessidade de vender. O Flamengo está correto em fazer propostas. Tenho dinheiro, quero jogadores que tenham performance, que tenham rendimento comprovado, eu vou no Caio Jorge. Eu não vou contratar um garotinho da base. Eu vou diretamente no cara que teve um ano sensacional. E aquela história, ainda enfraquece o adversário. Enfraquece o adversário. A lógica do Flamengo está correta, a do Cruzeiro mais ainda. Agora, quando você diz que o teu dinheiro está sobrando, fica mais caro. Se o Gabigol estivesse voando, por exemplo, cara, Olá, nação, aqui você encontra os melhores vídeos do Flamengo. Não se esqueça de inscrever e deixar seu like.